Olá, pessoal! Essa semana nós vamos trabalhar a parte das transformações trigonométricas, lá no capítulo 17. Para iniciar, vamos relembrar a parte do seno, cosseno e tangente. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o valor do cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa e o valor da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas três fórmulas nós já estudamos nos outros vídeos e também vocês estudaram lá no 9º ano. Agora, a parte nova, que nós estudamos no outro vídeo também, para relembrar, tangente, cotangente, secante e cossecante, ok? Então, o que é importante para vocês? A cotangente, que é o cosseno sobre seno, que é como se fosse o inverso da tangente, por isso que eu repeti a tangente ali em cima, para vocês conseguirem gravar. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Fórmula nova que vai aparecer para vocês, que é a fórmula fundamental, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa fórmula ela é muito usada, ela é usada em basicamente quase todos os exercícios, tá? Dessa fórmula, nós conseguimos 3 fórmulas secundárias, ok? Então, vocês podem usar a fórmula principal ou a fórmula secundária, dependendo do que o exercício pede. Vai ser enviado para vocês um arquivo do formulário de todas as fórmulas utilizadas nesse capítulo, tá? Agora, para relembrar a parte dos sinais do seno, cosseno e tangente nos quadrantes, tá? Isso aqui também nós já utilizamos, mas nos cálculos que nós vamos fazer agora, nós precisamos saber o sinal do quadrante que vai ser pedido no exercício, ok? Então, essa parte vocês têm que estar junto com vocês na hora de realizar alguma atividade. Exemplo. Considerando que o cosseno de x é 1/3 ele vai estar entre 0 e π sobre 2, quer dizer que ele vai estar no primeiro quadrante, determine o seno de x. Então, a gente vai usar a fórmula fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, substituindo na parte do cosseno o valor que foi dado no problema, 1/3, calculando ele ao quadrado e mandando ele para o outro lado, deixando o seno ao quadrado de x isolado. Vocês vão fazer o MMC para achar o resultado de seno ao quadrado de x igual a 8/9. Tirando a raiz quadrada, porque o seno está ao quadrado e a gente quer o seno 100 ao quadrado, nós vamos chegar na seguinte conta. Seno de x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Aqui eu coloquei um outro exemplo mais detalhado em que ele pede outros valores. Então, determine os valores da tangente, cotangente, secante e cossecante, sabendo que o cosseno é 4/5 e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante. Quando ele fala o quadrante, é para vocês olharem o sinal que vai dar no final da conta. Então, apesar de não ter solicitado o valor do seno, precisamos identificá-lo para que possamos determinar os demais valores pedidos através da relação fundamental da trigonometria. Nós temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, substituindo o cosseno por 4/5 e mandando ele para o outro lado, vocês vão fazer o MMC e vocês vão ter seno ao quadrado de x igual a 9 sobre 25. Tirando a raiz quadrada desse valor, porque o seno está ao quadrado, vai ficar 3/5. Esses 3/5, como ele está no primeiro quadrante, esse valor vai ser positivo, porque o seno no primeiro quadrante ele é positivo. Vamos agora determinar o valor da tangente de x. Sabendo que a tangente é igual a seno sobre cosseno, eu vou colocar o valor do seno sobre o valor do cosseno
como é uma divisão de fração, nós temos que fazer a seguinte fórmula. Vocês vão pegar o valor do seno, a divisão vai virar uma multiplicação e o valor do cosseno vai ficar do lado invertido, tá? E assim vocês vão conseguir chegar no resultado da tangente, que vai ser 3/4. Agora, para calcular a cotangente, a gente tem que lembrar que a cotangente é o inverso da tangente. Então, vocês podem usar essa fórmula que foi dado, que é cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, ou simplesmente inverter a fórmula que vocês tinham. Então, vocês tinham na tangente 3/4, então a cotangente vai ser 4/3. Para determinar a secante, nós vamos lembrar que a secante ela é o inverso do cosseno. O cosseno nós tínhamos 4/5. Então, a secante vai ser 5/4. Para determinar a cossecante, nós vamos lembrar que a cossecante é o inverso do seno. O seno foi calculado como sendo 3/5, então a cossecante vai ser 5/3, ok? Agora é hora de vocês treinarem um pouquinho lá nas atividades do capítulo 17, página 9, exercício 1, página 12, exercício 2 e 3, página 18, exercício 7, página 27, exercício 18, e na página 30 e 31, a leitura da síntese com todas as fórmulas que foram dadas e todas que vocês vão utilizar nesses exercícios. Vocês podem realizar as atividades no caderno de matemática ou no livro e a correção será feita na nossa aula online da semana que vem, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.